Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no Salmo 90, por favor. Salmo 90, ele está bem no meio da Bíblia. Amém? Achamos? Beleza. O Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó, e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrasta por uma correnteza. Eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois nós somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti nossas maldades e à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos, eles se acabam como um suspiro. Os anos da nossa vida, eles chegam a 70, ou para os que têm mais vigor a 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o que te é devido? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra os teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva. Nós te agradecemos pela revelação do Senhor que nós encontramos nela. Pai, o que eu te peço para hoje é corações abertos. Expande o nosso conhecimento de ti, Pai. Que nós possamos reconhecer a nossa pequenez de um Deus extremamente soberano. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, antes de eu começar, você pode colocar o slide para mim, por favor? Não pode colocar o slide, tá bom. Eles vão colocar, eles vão se virar. Antes de eu começar, algumas das ideias que eu vou compartilhar, elas, enquanto eu estava com esse tema no meu coração, enquanto eu estava lendo esse salmo, eu, por acaso, encontrei um livro que falava exatamente sobre o que eu vou falar hoje. O nome desse livro é O Conhecimento do Santo. Ele é de um cara chamado A.W. Tozer. Ele é um livro mais antigo, mas tem na loja do Jesus Cop. Então, para não ficar, enquanto eu estou falando, eu falar, e tal cara fala isso no livro, você já tem aí anotado, depois você vai ler o livro, porque tudo que eu falar, ele vai falar 10.000 vezes melhor, tá bom? Então, vamos lá. Se você abrir no seu salmo aí na sua Bíblia, eu não sei na de vocês, mas na minha, está escrito o título do salmo, né? Então, a eternidade de Deus e a brevidade da vida do homem. No meu caso, eu estou com a Almeida 21. E embaixo disso, está escrito assim: oração de Moisés, homem de Deus. Eu acredito que a maioria de vocês conheça Moisés, mas só para relembrar aqui a nossa mente. Moisés, ele era hebreu, mas ele nasceu no Egito. E na época que ele nasceu, o faraó queria matar todos os meninos hebreus, porque o povo hebreu estava crescendo muito. Então a mãe dele bola um plano, ela coloca ele num cesto e coloca ele no rio para ver se ele sobrevive. E ali, naquele rio que encontra ele, é a filha do faraó. Então, Moisés, apesar dele ter sido hebreu, ele cresceu no meio dos egípcios. E mais para frente da história, quando ele já era um homem, quando ele estava crescido, ele vê um dia um egípcio matando um hebreu. Ele mata o egípcio e descobrem o que ele fez. Então, ele sai correndo, ele foge para o deserto. E ele se casa, ele
constitui toda uma vida lá no deserto. E tem um dia, que é quando realmente começa a história de Moisés, em que Moisés está cuidando do gado ali do sogro dele, e ele vê uma planta pegando fogo. E dessa planta uma voz sai, e é a voz do Senhor. E ali o Senhor começa a falar com Moisés, e ele tem um chamado, e ali começa um relacionamento absurdo entre Deus e Moisés. Moisés, você deve conhecer a história das 10 pragas, foi o cara que orou e as 10 pragas vieram, foi o cara que abriu o Mar Vermelho. Moisés fez muita coisa no nome de Deus. Mas acima de fazer muita coisa no nome de Deus, ele foi um cara que conheceu a Deus. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, como se fala a um amigo. Moisés virou para Deus e falou: Senhor, eu quero ver a tua face. O que significa eu quero ver a tua face? Eu quero te ver por completo. Eu quero ver quem o Senhor realmente é, sem filtro, sem limitações. Eu quero te ver. Moisés foi um cara que conheceu a Deus. Moisés, ele viveu na dependência de Deus no deserto. Moisés, ele falou no nome de Deus, ele fez milagre no nome de Deus. Como aponta na minha Bíblia, ele foi um homem de Deus. E Moisés escreveu esse salmo. Mas a gente também acredita que a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo. Então eu acredito que a revelação que está contida nesse salmo não foi dada a nós por Moisés, mas foi dada pelo Espírito Santo através da vida dele. E por isso, a gente vai estudar hoje esse salmo. Para nós aprendermos um pouquinho com esse homem de Deus que, inspirado pelo Espírito Santo, teve uma revelação tão grande de quem Deus é. Porque ele foi um homem de Deus. Então, você consegue... Deu certo? Não deu certo? Tá bom, então você abre no versículo 2 para mim, por favor. A gente vai começar pelo começo. E Moisés fala o seguinte: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, no versículo 1. E no versículo ele fala: antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu li esse tu és Deus, e eu travei. Porque a palavra que Moisés usa para Deus aí não é o nome de Deus. Moisés não fala tu és Yahvé. Moisés não fala tu és o eu sou. A palavra que ele usa para Deus, no original, ela é um substantivo. É o El. E a maioria das vezes, quando ela é usada na Bíblia para referenciar ao nosso Deus, porque às vezes ela é usada para referenciar a outros deuses, ela vem sempre acompanhada de um adjetivo. Então, tipo, é o Deus bondoso, é o Deus amoroso. E a gente conhece alguns desses termos. Então, quando a gente fala, por exemplo, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, El Roi, o Deus que tudo vê, Emanuel, o Deus conosco, está sempre acompanhado de um adjetivo. Mas aqui Moisés fala só, tu és Deus. Deus. Pronto, acabou. Tu és Deus. E isso é absolutamente suficiente para Moisés saber do que ele está falando. Quando ele fala tu és Deus, isso tem peso. Isso tem uma carga. Porque é Deus. E quando eu li esse tu és Deus, eu não entendi. Eu não entendi. Porque depois de 25 anos de igreja, depois de quase 20 anos que eu fiz a primeira oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu comecei a me perguntar quem é Deus. O que Moisés quis dizer com isso? Quem é Deus? Quem é esse Deus que ele está falando? E aí, para tentar responder essa pergunta, eu comecei a colocar vários adjetivos na minha cabeça. E talvez você faça a mesma coisa. Semana passada, que foi o Dia das Crianças, né? Eu tive a oportunidade de perguntar para umas crianças quem elas achavam que Deus era. E elas começaram a dar adjetivos, e nós fazemos isso. Ah, Deus é bom, Deus é pai, Deus é pastor, Deus é... Amém, ok. Só que ele é tudo isso. Só que tem uma hora que parece que as palavras não são suficientes. Parece pouco eu falar que Deus é bom. Parece pouco eu falar que Deus é justo. Parece pouco eu falar que Deus é santo. E a real é que eu posso falar para vocês citar vários versículos, contar várias histórias, dar vários testemunhos, e vocês conseguem fazer exatamente a mesma coisa, para falar quem Deus é. Mas tudo isso, ainda assim, não parece suficiente. Ainda assim, quando eu falo, tu és Deus, não parece ter a mesma carga e o mesmo peso que Moisés teve, quando ele falou, tu és Deus. E a real é que por mais que ninguém nunca tenha visto Deus, desde o começo da história, ele está se relacionando com o homem.
E nós começamos a ver na Bíblia as pessoas atrelando a ele adjetivos, ideias, pensamentos, para tentar fazer sentido de uma coisa que não faz sentido para a gente. Porque o ser humano faz isso. Quando ele encontra uma coisa que não faz sentido para ele começa a comparar. Então ele fala, eu não sei o que é isso aqui, mas é muito parecido com tal coisa. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. Então eu tenho um exemplo para dar. Os meus pais estão tentando aprender hebraico. E hebraico é completamente diferente do português. O alfabeto é diferente, as letras são diferentes, a formação de palavra é diferente, é tudo diferente. E aí a minha mãe, ela tá mais focada assim, né? Meu pai tá um pouco menos focado. E aí minha mãe foi tentar ensinar para o meu pai. Aí ela pegou assim, não, sabe tal letra? Então, tal letra é tipo uma testa. Então, quando meu pai olhar para a letra, ele vai pensar, é uma testa, vou saber o que é. Esse aqui não, esse aqui é tipo um A, só que em forma. E o ser humano, ele faz isso. Ele começa a atrelar ideias conhecidas para tentar fazer sentido do desconhecido. E nós fazemos isso com Deus também. Só que nisso nós encontramos um problema. Porque as nossas ideias, as nossas palavras, as nossas definições, elas nunca vão ser suficientes. Eu vou pedir para você abrir comigo em Romanos. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36, nós vamos ler. Romanos 11, versículo 33. Paulo fala o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. A plenitude de Deus, Deus por completo, é simplesmente incompreensível para a gente. A gente não entende. E a gente não vai entender Deus por completo. E como numa tentativa de nós entendermos Ele, nós usamos termos, ideias e palavras para tentar fazer com que Ele se encaixe dentro da nossa compreensão. Só que o problema disso é que nós acabamos conhecendo mais Deus pelo que Ele não é do que pelo que Ele é. Eu vou dar um exemplo. A gente está numa quadra, certo? Todo mundo sabe que aquela quadra vai da onde o Cebola está até esses ventiladores, correto? Correto. Todo mundo sabe que a quadra é finita, certo? Todo mundo entende o conceito de finitude. É algo que começa e é algo que termina. Você entende o conceito de infinito? Você pode falar, é algo que não termina. Você sabe o que é algo não terminar? Não. Eu entendo, por exemplo, o que significa ter o poder de um representante de classe, por exemplo. Nunca fui, graças a Deus, mas eu entendo o poder... Nossa, gente, guerreiro quem é, tá? Mas eu entendo o poder que está dentro de ser um representante de classe. Mas eu já não entendo o poder que envolve ser o presidente dos Estados Unidos. Só que mesmo o presidente dos Estados Unidos, que é uma das pessoas mais poderosas do planeta, ainda assim ele não é todo poderoso. Porque se a esposa dele passar mal, ele não tem o que fazer. Se o avião que ele está cai, ele não tem o que fazer. Então a gente entende o que é poder, mas nós não entendemos o que é um ser todo poderoso. Então o que eu sei de Deus, o que eu realmente entendo de Deus, é que o poder dele não tem limite. Mas o que isso significa, eu não faço ideia. E o problema disso, é isso, que nós conhecemos mais quem Deus não é do que quem Ele é. Por isso, antes de nós estudarmos sobre quem Deus é, eu queria reafirmar algumas coisas com vocês que Deus não é. Primeiro de tudo, o nosso Deus não é limitado pela nossa definição das coisas. O que eu quero dizer com isso? E eu vou dar o exemplo mais básico eu acho que eu já até falei isso alguma vez. Vou dar o exemplo mais básico de todos. Deus é amor. Todos sabemos disso. Amém? É um versículo. Deus é amor. Tranquilo? Tranquilo. Vamos supor que é a minha primeira vez na igreja. Eu nunca ouvi isso. E aí eu chego aqui e uma pessoa fala para mim, Deus é amor. E aí quando eu ouço isso,
Eu tenho duas maneiras de pensar e entender essa frase. A primeira, que é o que a maioria de nós faz, é pegar um exemplo e uma definição de amor que nós temos e imputar ela em Deus. Então, eu sei, por exemplo, que os meus pais me amam muito, mas eles são seres humanos, eles são falhos e eles me amam com um amor imperfeito. Então, quando eu falo que Deus é amor, eu acho que Deus me ama com o amor que os meus pais me amam, porque essa é a minha definição de amor. Quando o correto, na verdade, é a gente entender que os nossos pais, eles nos amam com um amor imperfeito, sim, mas esse amor tão grande que nós sentimos pelas pessoas que nos amam, ele é um décimo, um centésimo, um milésimo do amor de Deus. O amor de Deus não é definido pela minha definição de amor. O amor de Deus, ele é o amor de Deus. Só que muitas vezes nós colocamos as nossas definições e limitamos Deus às nossas definições. E aí com isso a gente cria um baita de um problema, porque aí o Deus Todo-Poderoso não é de fato Todo-Poderoso. Ele é poderoso, porque eu não entendo o que Todo-Poderoso significa. Então o nosso Deus, ele não é limitado pelos nossos termos. Segunda coisa que Deus não é. O nosso Deus não é um Deus fragmentado. Tudo que ele é 100%. Os atributos de Deus não são parte de quem Deus é. Deus não é parte amor, parte alegria. Não. Ele é tudo 100%. E para isso fazer sentido, eu tenho um exemplo. Eu fui pesquisar. E em 1798, um cientista descobriu um ornitorrinco. Vocês já viram um ornitorrinco? Já viram? Legal. O ornitorrinco chegou no laboratório dele, ele olhou o ornitorrinco e vocês podem até pesquisar isso, ele achou que era uma pegadinha. Ele achou que era um animal, completamente costurado, assim, porque você olha o ornitorrinco, ele não faz sentido nenhum. Ele tem um bico de pato, ele tem pelo de corpo de mamífero, ele bota ovo, ele tem uma cauda de castor, ele não faz sentido. Ele é um animal todo fragmentado. Ele é parte isso, parte aquilo. E muitas vezes nós tratamos Deus como o nosso ornitorrinco. De vez em quando Deus é bom, mas quando as coisas não vão do jeito que eu acho que é o bom, aí Deus é mau. O meu Deus, ele é misericordioso, mas de vez em quando nem tanto assim. Então, meu Deus é alegria, mas de vez em quando não. Ele é bonzinho e mau ao mesmo tempo? Esse não é o Deus que a Bíblia retrata. O nosso Deus não é fragmentado. Aquilo que ele é 100%. E a gente corre um risco muito grande quando a gente vê o nosso Deus como um Deus fragmentado, porque é o que faz sentido para a gente. Porque foi nessa linha de pensamento que a igreja caiu numa heresia de acreditar que Pai, Filho e Espírito Santo não são um único Deus. Nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. O nosso Deus é um Deus único, completo, por inteiro. Terceira coisa que o nosso Deus não é. O nosso Deus não é um Deus teórico. O nosso Deus, ele não é o Deus do papel. Ele é um Deus da prática. E essa eu vou me expor agora, eu vou falar mal de mim. Algumas semanas atrás aí, eu estava com um problema que eu precisava resolver. E eu não sabia como resolver. Eu estava não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu tinha saído da igreja. É para você sair da igreja bem, é para você sair da igreja em conexão com Deus, assim, com os irmãos e tudo na paz, mas não estava. Eu saí da igreja e eu estava falando com uma amiga minha, e eu falei, cara, não vai dar certo. Eu não tenho tempo, eu não tenho pessoa, isso aqui não vai dar certo, não sei o quê. E ela, não, mas Deus vai prover. Deus vai prover o quê? Eu não preciso de dinheiro, não vai dar certo, não sei o quê. E ela virou para mim e falou assim, cara, você é muito racional. Só que não foi em jeito nenhum um elogio. Foi porque eu sei vários versículos e várias histórias de que Deus proveu. Deus fez o tempo parar. Deus proveu dinheiro, Deus proveu gente, Deus proveu. Mas na hora que valia na minha vida, eu acreditar que o meu Deus ia prover, eu não acreditei. E 2 dias depois ele proveu. O nosso Deus, ele não é um Deus teórico. Ele é um Deus que existe, ele é um Deus que faz, ele é presente. E aí eu volto para a minha crise inicial. Porque aí a gente fica com a pergunta, quem é Deus? Se eu sei tanto sobre quem Deus não é, quem é o nosso Deus? E aí eu comecei a perceber que eu limitava Deus ao meu entendimento dele, e não como ele se revela. E por isso a gente vai ler o Salmo 90. Eu vou pedir para você abrir de novo nele, não precisa tirar dele.
E nós vamos juntos com Moisés refletir sobre quem o nosso Deus verdadeiramente é. Aqui a gente vai entrar para quem gosta de anotar, a gente vai entrar na segunda parte da pregação, que eu carinhosamente nominei de Tu és Deus, que foi o verso que, enfim, tirou minha paz essas semanas. Vamos lá. Versículo 2. Moisés fala assim: antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A primeira coisa que nós aprendemos sobre Deus, sobre o nosso Deus, é que Ele é um Deus eterno. E eu não sei se a gente já parou para reparar isso, mas quando você abre a sua Bíblia, no primeiro versículo, do primeiro capítulo, do primeiro livro, essa é a primeira coisa que você aprende. Porque em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio do quê? No princípio do tempo, no princípio da terra, no princípio da criação, no princípio da nossa existência, Deus já era. Antes de qualquer coisa que nós conhecemos viesse a existir, Deus já estava aqui. E esse Deus que nos é apresentado em Gênesis 1:1, Ele é consistentemente presente em toda a Escritura. O mesmo Deus que se apresentou a Adão e Eva, o mesmo Deus que se apresentou a Moisés, o mesmo Deus que se apresentou a Paulo, é o Deus que nós temos a oportunidade de conhecer. E é muito doido, porque faz mais de 1900 anos que o último livro da Bíblia foi escrito, e esse Deus ainda está aqui, Ele ainda está presente. E Ele permanece imutável, de Gênesis a Apocalipse. A ponto de que em Apocalipse está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O Todo-Poderoso. Para você que não sabe, Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto. Ele é o começo, Ele é o fim. Aquele que tudo criou, é nele que tudo vai ser consumado. Não existe nada além dele. A nossa definição de dia, de mês, de ano não o detém. Foi Ele que criou o tempo em que nós existimos. E eu sei que isso não dá para entender e não dá para entender, mas Ele é. Ele é infinito. Isso significa que todos os seus atributos são infinitos. O amor dele é infinito. A bondade dele é infinita. Ele não é só bom, ele é infinitamente bom. Ele não é paciente, ele é infinitamente paciente. Ele não é misericordioso, ele é infinitamente misericordioso. E como nós comentamos, quando nós vemos uma coisa que não faz sentido para nós, na nossa realidade, a gente a gente tenta comparar com algo que nós vivemos, e nós vemos Moisés fazendo isso. Se nós formos para o versículo 10 do capítulo 90, no Salmo 90, no capítulo 10, Moisés fala assim: os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor a 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. O que é a pequenez do homem comparado com a eternidade de Deus? Você vive 80, 90, 100 anos, você já acha que foi muita coisa, e o Deus que te criou, que está lá desde o começo de todas as coisas e vai estar quando tudo for consumado, Ele é o quê? Mesmo para aqueles de nós que têm uma vida cheia e uma vida longa, isso não se compara à eternidade do nosso Deus. E ao olharmos a um Deus tão eterno e compararmos com uma vida tão curta quanto a nossa, como que a gente não adora Ele? Como que a gente não admira Ele? E o mais maluco de tudo é que mesmo a nossa vida sendo tão pequena, sendo tão curta, esse Deus que é infinitamente misericordioso, chama eu e você para vivermos a eternidade com Ele.
E no próprio versículo 2, Moisés nos apresenta a segunda característica de Deus. Porque Moisés fala, antes que os montes nascessem ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. O nosso Deus é um Deus criador. Ele estava no começo e Ele fez todas as coisas. E essa é a segunda característica que nos é revelada na Bíblia. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Deus que criou. Foi Deus que trouxe tudo à existência. Só que, por mais que para muitos de nós essa tenha sido a primeira verdade que nós aprendemos sobre Deus, porque acaba sendo, você vai falar para a criança de Deus, é o jeito mais fácil de você apresentar para ela, de que Deus é um Deus criador. E essa foi a primeira coisa, pelo menos, que entrou no meu coração sobre quem Deus é. Só que conforme os anos vão passando, e nós vamos descobrindo outras coisas, e nós vamos estudando mais, essa verdade que Deus é um Deus criador, acaba se tornando uma verdade infantil dentro de nós. Como se o fato de Deus ser um Deus criador não importasse tanto quanto os outros atributos de Deus. Mas quando nós temos em mente que Deus é um Deus criador e de que tudo que existe na terra é uma obra direta da mão do Criador, nós vemos a revelação do Senhor em tudo que nós enxergamos. Porque foi Ele que fez. Foi Ele que fez. E eu não vejo que é à toa que a Bíblia começa deixando muito claro na primeira frase que foi Ele. E a gente vê os salmistas, a gente vê os autores da Bíblia refletindo sobre isso. No Salmo 19 nós temos os céus proclamam a glória de Deus. E os firmamentos declaram as obras de suas mãos. Ao olharmos para a natureza, a gente não fica só, ai, que foto legal para o Instagram. Ai, vou mostrar que eu não estou mais em São Paulo. Não, cara, imagina o Deus que fez esse passarinho. Pequeno do jeito que é. Não falta água. Não falta comunidade para o passarinho, porque até o passarinho tem família. Não falta comida para o passarinho. E foi o mesmo Deus que fez ele que me fez. E a partir do momento que nós temos essa ciência e nós vemos o nosso Deus como um Deus criador, nós nos vemos como criatura. E não tem coisa melhor do que nós nos vemos como criatura de Deus. Porque nós sabemos que nós fomos feitos com cuidado por um Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E é muito engraçado porque o próprio Moisés encontra conforto nisso. No versículo 1, ele começa esse salmo falando, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O povo de Israel foi um povo peregrino, era um povo que não tinha lugar para morar, era um povo que saiu do Egito com algumas coisas, mas peregrinou no deserto por 40 anos. E foi esse Deus, o Deus que criou eles, que foi o Deus capaz de sustentar eles, foi o Deus que não deixou com que a roupa que eles vestissem se desgastasse. Esse é o Deus criador, é o Deus que sustenta, é o Deus que mantém. E quando nós nos colocamos como criaturas desse Deus, não tem conforto maior. E é com esse entendimento que nós podemos ir para a terceira característica que Moisés levanta sobre quem Deus é. Porque um Deus que é eterno e um Deus que é criador só pode ser um Deus soberano. E no versículo 3, Moisés fala o seguinte. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens. Porque aos seus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza. Eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Como eu disse para vocês, os atributos de Deus não são parte de quem Deus é. Eles são diferentes faces de um Deus que é completo, de um Deus que é pleno, em tudo que Ele é. Ele é 100% amor, 100% bondade, 100% misericórdia, e Ele é 100% soberano. O Deus eterno que tudo fez, é o Deus que está acima de todas as coisas. O que somos nós diante desse Deus? Aquele que nos deu a vida, é aquele que tem o poder de nos tirar a vida. A nossa vida ela não é só curta comparada diante de Deus. A nossa vida está completamente nas mãos dele.
E é muito importante nós mantermos isso em mente. Num fim de semana que nós, como comunidade, vivemos tanto uma alegria quanto tristeza. Em todos os momentos, o nosso Deus é soberano. E as nossas vidas estão nas mãos dele. Nada está além e acima do controle de um Deus onipresente, onipotente e onisciente. E a Bíblia, a palavra de Deus revelada a nós, nos mostra que de fato nada. A Bíblia nos fala de um Deus que faz o sol parar, que faz a terra se abrir, que faz o pão cair do céu, que não deixa a roupa se desgastar, como eu falei para vocês, que faz a tempestade se acalmar, que faz animais falarem, feridas se curarem, traz vida aos mortos. Um Deus que não depende de nós, que é fiel por si só. Um Deus que não mente, não engana e não falha. É o Deus que tem a voz como o som de muitas águas. Ele se senta num alto e sublime trono. E a mera visão de quem Ele é faz anjos se prostrarem, dizendo: Santo, Santo, Santo. É aquele que faz homens se prostrarem como se estivessem mortos. É o Deus soberano sobre todas as coisas. É um Deus maior do que tudo aquilo que nós conhecemos. E como nós lemos em Romanos, Ele é literalmente incapaz de caber na nossa compreensão. Mas ainda assim, é um Deus que escolhe não ser um Deus distante. É um Deus que escolhe ser um Deus próximo. É um Deus que escolhe ser amor e pai e amigo e que não rejeita aquele que tem um coração contrito. Deus é grande, Deus é bom. E a consciência de que Ele é um Deus soberano nos torna impossível nós não o amarmos. Uma das minhas músicas favoritas, ela fala disso. Ela fala assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, Tu conheces e o sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E é esse amor tão grande que eleva-me e amarra-me a Ti. E por isso eu digo: Tu és tremendo. Amém. E um Deus que é eterno, que é criador, que é soberano. É um Deus perfeito. E é um Deus justo. Porque, ao mesmo tempo que a soberania de Deus nos constrange com o seu poder e com o seu amor, Ele nos dá a consciência da presença dEle. E é uma presença constante. Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo sabe. E por isso que Moisés não termina o Salmo só falando como Deus é grande. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Ele fala assim: Pois somos consumidos pela Tua ira e afligidos pelo Teu furor. Colocaste diante de Ti nossas maldades e à luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob Tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Obrigada. Mas o melhor deles é cansaço e enfado. Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e o Teu furor conforme o temor que te é devido. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo. Vocês sabem disso. A gente vive falando disso. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é perfeito. E Ele não comunga com o pecado. Deus não está onde o pecado está.
Só que o nosso problema é que muitas vezes nós nos enganamos achando que essa santidade de Deus ela está restrita às paredes da igreja. Ou que a santidade de Deus está restrita ao seu quarto quando você se ajoelha. Como se Deus não tivesse presente com você na escola quando você peca. Como se Deus não tivesse presente naquela festa quando você está pecando. Como se Deus não estivesse vendo. A consciência de que o nosso Deus é um Deus justo e santo e onipresente nos faz perceber que todo pecado que nós cometemos, nós estamos cometendo ele diante da face de Deus. Não existe pecado oculto para Deus. Não existe coisa que Deus não saiba. E o povo de Israel, eles se mostram, que foi o contexto que Moisés viveu. Eles se mostram como um povo obstinado. Eles se mostram como um povo que murmura, que reclama, que desobedece, que faz coisa que não devia fazer. E por muitas vezes eles traem ao Senhor, eles ignoram os seus mandamentos. E aí o povo experimenta da ira de Deus. E é uma ira santa. Quando Deus ele coloca a sua ira sobre o povo de Israel, ela não é tipo Deus dando um chilique, não. A ira de Deus é uma ira santa. E é uma ira que não cai sobre qualquer um. Paulo fala um pouco sobre isso. Em Romanos, Paulo nos explica que a ira de Deus, ela se revela contra toda a impiedade. Ou seja, toda a irreverência a Deus, toda a maldade a Deus. E contra toda a injustiça de homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Todas as vezes que nós fazemos coisas que impedem que a verdade seja proclamada, e nós somos irreverentes a Deus, e nós somos maldosos, e nós não agimos como filhos de Deus, nós estamos sujeitos à sua ira. É disso que Jesus vem nos libertar, da ira de Deus. Ele nos ensina a agirmos, não de maneira irreverente, mas de maneira santa e justa. De maneira não mais a ofender o Deus soberano, Criador de todas as coisas. O nosso Deus é justo, mas Ele é misericordioso. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é para não abusarmos da misericórdia dEle, porque com Deus não se brinca. Amém? Amém. E sim, nós vivemos na época da graça. Nós vivemos a graça de Deus, nós vivemos o amor de Deus. Só que isso é algo que eu aprendi na escola, e eu acho que vale para tudo. Eu lembro que meu professor de literatura, ele falava que os períodos literários, eles são como um pêndulo. Então, uma hora você tem o homem amando a natureza, outra hora você tem, no período literário seguinte, você tem o homem amando a si mesmo. Aí depois ele volta para Deus, depois ele volta para si mesmo. E a gente vê isso, em tudo. Se você parar para reparar, parece que a humanidade ela vive de extremismos. Então, uma geração, ela quer todo mundo casar novo. Aí na outra geração, ninguém quer casar. Aí uma geração quer todo mundo... É sempre assim, é um pêndulo. E as gerações anteriores à nossa, elas viviam uma fé baseada no medo. Não todo mundo, mas era pregada uma fé baseada no medo. Cuidado com o fogo de Deus. Porque se você tiver televisão em casa, você vai estar pecando. Se jogar futebol, está pecando. É tudo. E foi se criando uma opressão, e está errado isso, Deus não é assim. Mas eu acho que como uma forma de supercompensar, nós fomos para o lado completamente oposto. Então, nessa tentativa de nós corrigirmos esse erro, de não termos um relacionamento com Deus baseado no medo, nós perdemos o zelo e o temor. Nós perdemos o tremor por Deus. Que sim, é um Deus misericordioso, de paz, de amor, alcançável, mas é um Deus justo e santo. E lembra, Deus não é parte, Deus é todo. Ele é inteiramente justo e Ele é inteiramente santo. Por isso, é impossível nós nos aproximarmos de um Deus sem temor e sem tremor. Não desse Deus, o único Deus. E nós precisamos chegar diante dEle reconhecendo que
todos os pecados que nós cometemos, nós pecamos diante da face dele. Nós pecamos contra ele. E com essas poucas palavras de Moisés, porque o que a gente viu foram 8 versículos, nós vimos que tem uma diferença entre ter uma definição de quem Deus é e saber quem Deus é. Quando tu és Deus, ele ganha peso. E Deus, nesse caso, ele deixa de ser um termo popular para mim. Quando eu sei quem Deus realmente é. Se eu sei quem Deus realmente é e eu tenho o temor e o tremor que ele merece, eu paro de colocar a palavra na boca dele, falando que Deus me falou tal coisa quando Deus não me falou tal coisa. Eu paro de agir na casa dele como se não fosse nada demais. Eu paro de confundir a voz perfeita dele com os meus pensamentos. E eu paro de limitar esse Deus, aquilo que eu quero que ele seja. Eu não manipulo ele e eu não faço dele aquilo que eu quero, porque eu entendo que ele é muito maior do que a minha compreensão. Eu tenho honra e respeito por esse Deus. Mas ainda tem uma pergunta a ser feita. Porque eu sei que quando você vem à igreja, você não está querendo só informação. Informação você consegue na internet, você consegue nos livros. Se você perguntar para o ChatGPT os atributos de Deus, ele vai dar uma resposta muito melhor do que eu posso dar para você. E eu sei que quando você senta aí no banco, e eu sei disso porque eu passo mais tempo aí do que aqui, você está querendo, sim, a informação, você quer aprender da palavra, mas você quer aprender como essa palavra se aplica à sua vida. Como eu posso viver de maneira a agradar esse Deus? E por isso a pergunta que falta é, e eu com isso? E eu com isso? E o que eu faço com toda essa informação que você me passou? Porque que diferença vai fazer na minha vida isso tudo que você falou? Que diferença vai fazer amanhã quando eu for para a escola e eu sentar na cadeira e eu me sentir sozinho? Que diferença vai fazer quando eu estiver indo para o trabalho, para a faculdade e eu bater o carro? Que diferença vai fazer quando eu chegar em casa na quarta-feira e meus filhos estiverem bravos comigo ou meu marido estiver bravo comigo e a gente começar a brigar? Que diferença vai fazer eu saber de tudo isso que você falou? Como isso se aplica à minha vida? E para minha sorte, pela graça de Deus, Moisés fala sobre isso. Se nós focarmos no versículo 9, no versículo 12, nós vemos que tem uma mudança de tom no Salmo. Enquanto Moisés antes estava refletindo sobre quem Deus é, agora ele sabe quem Deus é. E ele passa a fazer uma oração de súplica. Porque agora que Moisés conhece a Deus e ele sabe quem Deus é, ele sabe aquilo que ele pode pedir. Então é a mesma coisa, por exemplo, assim, cara, sei lá, vai ter acampamento. Aí faz sentido, por exemplo, eu chegar pro Lori e falar, Lori, a gente podia ter Nutella para colocar na banana no acampamento, né? Aí ele fala, claro, pode ser, beleza, tranquilo. Agora, se eu chegar pro Lori e falar assim, Lori, sabe o que a gente podia ter no acampamento? A gente podia ter uma quadra de tênis, uma jacuzzi e caviar no jantar. Ele vai poder me dar? Não, porque é o Lori. Agora, calma, saiu. Porque o Lori, ele não vai conseguir dar tudo isso. Agora, se eu pedir para Deus, eu não acho que Deus vai dar, mas eu posso pedir porque Deus pode dar o caviar, a jacuzzi. Eu não acho que ele vai dar, mas ele pode dar. E Moisés, sabendo quem Deus é, ele sabe aquilo que ele pode pedir, porque ele sabe que o Deus a quem ele serve é capaz de cumprir. E por isso a gente vai ver rapidamente, porque o tempo está acabando, 4 versículos em que nós aprendemos algumas coisas que nós podemos pedir para esse Deus que tudo faz. No versículo 12, Moisés fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ele começa pedindo para Deus, esse Deus que é eterno, que tudo sabe, que Ele nos ensine a viver. É o Deus que tudo fez, é o Deus que tudo conhece, é o Deus que me fez. Eu sei como minha vida é rápida e Ele também sabe. Então, Senhor, me ensina a otimizar o meu tempo para viver para a sua glória. Me ensina a viver. Me ensina a viver de maneira digna. Me dá sabedoria para atuar nos meus dias. Porque é buscando nele
que nós vamos ter sabedoria para lidar com as coisas na nossa vida. É buscando nele que nós vamos saber quando nós devemos falar e quando nós não devemos falar. É buscando nele que nós vamos saber quando é o momento de você ficar quieto e você respeitar aquilo que a outra pessoa está falando. É buscando nele que nós vamos saber agradecer quando nós queremos, na verdade, murmurar. É buscando nele a sabedoria para viver os nossos dias, que nós vamos aprender a respeitar o tempo de todas as coisas, porque nada foge do controle de um Deus eterno. É nele. E logo em seguida, no versículo 14, vamos ler o 13 e o 14. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Moisés sabia que o povo nunca estava satisfeito. O povo de Israel nunca está satisfeito. Eles queriam mais esposas, eles queriam mais comida, eles queriam mais dinheiro, eles queriam mais terras, eles sempre queriam mais. Eles nunca estavam satisfeitos. Como eu disse, eles eram um povo que murmurava e que reclamava. E o povo não enxerga que Deus é aquilo que eles precisam. Que tudo aquilo que eles precisam é o nosso Deus eterno, criador, que vai prover. E por isso, Moisés pede, sacia-nos, nos satisfaz com o teu amor. É por conta do amor dele. É um Deus que tanto ama, que nos trata como filhos, que nos é suficiente. E essa é uma oração que nós devemos fazer todos os nossos dias. Senhor, me sacia com o teu amor. Me sacia com o teu amor para que eu não precise da aprovação alheia. Me sacia com o teu amor para que eu saiba que no pouco ou no muito é o Senhor na minha vida. Não são as minhas condições financeiras. Senhor, me sacia com o teu amor para que eu possa te amar mais do que qualquer prazer passageiro nessa terra. Me sacia com o teu amor para que eu possa me sentir completo. E logo em seguida Moisés fala: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Como eu disse, o povo hebreu passou por uns perrengues. Eles passaram por momentos muito difíceis, momentos conturbados, momentos às vezes até muito confusos. E às vezes por consequência das suas ações. Mas quando nós lemos a história, nós vemos que Deus é um Deus que está sempre presente. É um Deus que está sempre cuidando desse povo. E é um Deus que todas as vezes que o povo se humilha e jejua e fala: Senhor, nós precisamos da sua ajuda, é um Deus que vai e ajuda. É o Deus que no meio, eles há anos escravizados no Egito, é o Deus que traz libertação. É o Deus que quando eles estão presos na Babilônia, é o Deus que traz libertação. O Senhor é a esperança de Israel. O Senhor é aquele que pode trazer alegria nos dias difíceis. E é o mesmo Deus, lembra, o Deus eterno que não muda, que pode trazer alegria e esperança aos nossos dias. É aquele que está conosco nos dias difíceis, mas que pode transformar essas lágrimas e esse choro em alegria. É Ele que nos ensina nos momentos difíceis, é Ele que nos consola nos momentos da dor, e é Ele que nos leva a dias felizes. Porque existem dias felizes. Eu sei que às vezes não parece, mas existem dias felizes. E esses dias felizes são preparados pelo nosso Deus, assim como os dias ruins foram preparados pelo nosso Deus. Amém? Amém. E no versículo 16 e no versículo 17, Moisés fala o seguinte: mostra os teus feitos aos teus servos, e tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés sabe que as obras das mãos do Senhor são duradouras. Ele sabe que aquilo que Deus faz permanece. Afinal, Ele é soberano e tudo aquilo que Ele faz é. As nossas obras não. Aquilo que nós fazemos, todo o nosso trabalho aqui na igreja, todo o nosso trabalho em casa, na escola, na faculdade, tudo isso vai passar. Mas, se nós fazemos as coisas confiando e sustentados pela mão de um Deus que é soberano, essas coisas dão frutos.
Não adianta eu me matar e vir aqui na igreja todos os dias da semana e fazer tudo o que eu for fazer, se não for Deus que está fazendo comigo. Não adianta assim, claro, adianta você passar 10 horas estudando para uma prova. Sim, mas isso significa que a sua carreira toda vai estar pronta? Não, porque é o Senhor que prepara a sua carreira para você. É o Senhor que vai preparar a sua família para você. É o Senhor que vai preparar a sua casa para você. Porque são as obras dEle que são firmes, que são duradouras, que dão frutos e não as nossas. Nós fazemos a nossa parte. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos. Mas é a mão dEle que faz dar fruto. Amém? E no começo, nós vimos que o nosso Deus não é um Deus teórico. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus prático. E todo o conhecimento que nós temos não é... Não. O conhecimento e a presença de Deus, ela tem uma consequência real e palpável na nossa vida. Mas aí você pode estar se perguntando, tá bom, Andressa, mas Moisés viveu tudo isso com Deus. Por que foi Moisés? Você mesmo falou, do tanto que Moisés viu, de tanto tudo que Moisés fez. Só que, por maior que tenha sido a revelação que Moisés teve, nós temos acesso a uma revelação ainda maior. E eu digo que nós temos acesso, e não que nós temos essa revelação, porque a Bíblia nos ensina a buscar por essa revelação. Ela nos está disponível. Basta que nós busquemos a ela. Eu falei que Moisés, ele teve vários encontros com Deus. E nós vemos na história dele que ele tem uma revelação continuada de quem Deus é. Cada vez conhecendo um pouquinho mais, cada vez conhecendo mais. Mas tem um momento que marca a trajetória de Moisés. É quando Moisés está falando com Deus e ele fala, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver o Senhor plenamente como o Senhor é. E Deus fala para Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Porque, lembra, Deus não cabe na nossa compreensão. Se nós formos ver a plenitude de Deus, nós literalmente não continuaríamos vivos. E aí Deus fala o seguinte para Moisés, você vai atrás dessa rocha. E você vai olhar pelo buraco dessa rocha. E na fenda daquela rocha, no buraco daquela rocha, Moisés tem um vislumbre de quem Deus é. Ele tem uma pequena revelação de quem Deus é, em que o próprio Deus se descreve para ele. Enquanto Deus passa, ele fala aquilo que ele é. Isso é absurdo. Isso é muito maluco. Mas eu acredito que o Rui tenha pontuado muito bem numa pregação que ele fez há uns tempos atrás. Em que ele disse que eu e você temos acesso a essa mesma revelação. Basta que quando nós estivermos buscando o conhecimento de quem Deus é, nós olhemos na fenda da rocha, que é Jesus. A imagem do Deus invisível. Eu falei que o nosso Deus não é um Deus fragmentado. Ele é um único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Jesus é Deus. Se você não entendeu isso ainda, entenda, coloque isso na sua cabeça que Jesus é Deus. Jesus não é um personagem histórico, Jesus não foi um homem que veio, que morreu e que está aí. Não. Jesus é Deus. O Deus encarnado, a imagem do Deus invisível. A expressão exata do seu ser. E é por Ele, através dEle, que nós temos acesso a essa revelação que Moisés teve. E nós falamos sobre algumas coisas que Deus é. E Jesus é aquilo que Deus é. Jesus falou que aquilo que o Pai faz, o Filho faz. Nós falamos que o nosso Deus é um Deus eterno. Jesus é eterno. Em Hebreus 13:8 fala Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E João 1:2 fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Nós falamos que Deus é criador, Jesus é criador. Ele estava no princípio com Deus, João fala. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele, sem ele.
nada do que foi feito existiria. Nós falamos que o nosso Deus é um Deus justo. Jesus é o justo juiz. Jesus falou, vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Nós falamos que Deus é soberano, Jesus é soberano. Em Filipenses 2, do versículo 8 ao versículo 11, está escrito assim: assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pregador americano. O nome dele é Paul Washer. Ele estava falando que ele estava dando uma aula e um aluno levanta e o aluno pergunta: por quê? Por que a morte de um homem num pedaço de madeira significa tanto? Não foi o pedaço de madeira, foi o valor do homem que estava naquele pedaço de madeira. Jesus é Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus revelado, Ele é o Deus encarnado. Eu vou pedir para você ficar de pé comigo. João 1, versículo 18, fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai. Foi Ele quem o revelou. Eu vou pedir para você fechar o seu olho.